Fala galerinha do Viajando pela Fisiologia, um grande abraço a todos vocês, professor Fábio Seschini, iniciando mais um quadro Viajando pela Fisiologia Entrevista, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre psicologia do esporte com o professor Dr. Marcelo Zanetti, que gentilmente está cedendo aqui o seu tempo para um bate-papo sobre psicologia do esporte. Professor, em primeiro lugar, obrigado pela disponibilidade de tempo, obrigado por contribuir aqui com a galera do Viajando pela Fisiologia. Quem é o professor Marcelo Zanetti? Primeiro, boa tarde, Seschini, boa tarde a todos os teus ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui com você, me sinto honrado de estar contribuindo com o seu trabalho, que tem uma amplitude bastante significativa. Bem, o professor Marcelo Zanetti é formado em Educação Física pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de São José do Rio Pardo. Posteriormente, fiz o mestrado e o doutorado na Unesp de Rio Claro, mestrado em Ciências da Motricidade e o doutorado em Desenvolvimento Humano e Tecnologias. Uma parte desse doutorado eu acabei fazendo no Canadá, sob a supervisão do professor Marcos Balbinotti, e tive o prazer de recentemente estar aqui dentro de um programa de pós-graduação, do mestrado e doutorado da Universidade de São Judas. E também, na verdade, eu sou professor do curso de graduação desde 2010, dos cursos da área da saúde da Unip de São José do Rio Pardo, que é a minha cidade natal. Legal, o professor Marcelo Zanetti ele tem uma ampla experiência nessa área da psicologia esportiva e hoje vai compartilhar um pouquinho desse conhecimento com todos nós. Professor, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, tem uma pergunta muito interessante. Como que a psicologia do esporte poderia ser aplicada na perspectiva do treinamento esportivo? Seschini, essa é uma pergunta bastante interessante. Na verdade, é um tema que a gente vem desenvolvendo aqui dentro das nossas pesquisas na Universidade de São Judas, e a gente acabou de publicar um capítulo de livro que descreve um pouquinho dessa questão. A gente vem estudando, na verdade, os aspectos psicológicos atrelados ao treinamento esportivo. Por quê? Porque se fala muito sobre a questão da periodização integrada, né? Da necessidade de você juntar diferentes possibilidades das ciências do esporte pensando na organização do treinamento esportivo. Sentindo essa necessidade, a gente começou a desenvolver uma série de trabalhos que pudessem dar sustentação nesse tipo de prática. E um desses trabalhos, que foi esse capítulo de livro que a gente acabou de publicar, a gente discute a questão da psicologia do esporte no treinamento sob diferentes perspectivas. Nós podemos falar dessa psicologia do esporte pensando no desenvolvimento da carreira atlética. Nós podemos falar um pouquinho também dessa psicologia do esporte pensando em diferentes fases do treinamento, tá? E isso nos traz a condição de começar a discutir como é que esses princípios podem ser aplicados dentro do treinamento. Para exemplificar, o que a gente acabou considerando nesse trabalho, por exemplo, é a divisão do treinamento em etapas de desenvolvimento. E dentro dessa primeira etapa, apoiado em uma série de autores, a gente traz, por exemplo, a iniciação esportiva. E quando a gente pensa na iniciação esportiva, nós temos muito claro na literatura como é que ela poderia ser conduzida. Então nós temos aí a sugestão de um trabalho mais voltado para o desenvolvimento do jogo deliberado, que seria uma prática do jogo livre ou uma prática do jogo que seria não estruturado. Nós temos aí também, nesse sentido, a possibilidade de desenvolver trabalhos que não tenham tanta intensidade no treinamento, que promovam o desenvolvimento de algumas capacidades, de algumas habilidades básicas. Para quê? Para que, do ponto de vista da psicologia, a gente tenha aí o maior nível de motivação intrínseca dessas crianças. Essa motivação intrínseca pode garantir posteriormente a prática dessas crianças e a continuidade dentro desse esporte, né? Então essa motivação intrínseca que está diretamente relacionada à intenção de prática, ao prazer pela prática, quando ela é desenvolvida na iniciação esportiva, isso pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento do trabalho atlético futuro. Quer dizer, se uma criança que está tendo uma iniciação em qualquer esporte aí, seja coletivo ou individual, se essa criança ou esse adolescente não encontrar uma motivação interna, a continuidade do processo fica dificultosa, não é isso? Quer dizer, é o primeiro passo, que seria então a pessoa ter motivação para querer colocar e continuar com aquele processo em prática. É isso, professor? Sem dúvida, Seschini, e uma grande contribuição nesse sentido é que muitas vezes o próprio treinamento e as competições que são executadas precocemente acabam não contribuindo para esse desenvolvimento.
né? Porque muitas vezes a criança acaba se sentindo pressionada com esse tipo de prática e essa pressão acaba gerando muitas vezes demandas que essa criança não tem capacidade nesse momento de lidar. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento dessa etapa do treinamento da iniciação esportiva, que é tão importante para o desenvolvimento da carreira atlética, fazer com que as atividades promovam um maior nível de motivação e, consequentemente, o prazer deve ser o grande objetivo dessa prática. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta interessante, professor. Se a gente pegar o Brasil, com a extensão territorial que tem o Brasil, que é, talvez em termos de área, está perdendo aí para a Rússia, para a China, mas é um dos países com maior extensão territorial. Existe algum programa que envolva essa questão da parte psicológica com a parte de treinamento desde a iniciação e que faça lá a transferência para o indivíduo até a categoria adulta? Tem alguma coisa nesse sentido no Brasil ou não? Na verdade, Siskini, existem algumas entidades, como o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, alguns trabalhos que são feitos pontualmente no país, com estudos de professores de renome nacional que têm tentado fazer esse tipo de prática, mas muitas vezes esse tipo de programa acaba atendendo a um público bastante reduzido, a um público específico, né? Quando a gente pensa em política nacional de desenvolvimento, a gente não tem nada nesse momento de maneira mais consistente sendo executada, apesar de alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos até na perspectiva do COB e intenção do Ministério do Esporte. Recentemente nós passamos eu e a professora Regina, passamos por um curso de formação na Espanha, de um projeto chamado Empowering Coaching, que foi um projeto desenvolvido junto à comunidade europeia e que trabalhou com uma série de países, né, foi fomentado com cerca de 5 milhões de euros e que trabalha sobre uma perspectiva da promoção de um esporte mais saudável, principalmente promovendo maiores níveis de motivação. E esse é um projeto que a gente está numa fase de desenvolvimento e possivelmente em breve a gente faça, né, com que esse projeto entre no país. Nós estamos com os últimos trâmites junto à Universidade de Birmingham para promover esse trabalho também no Brasil e a gente espera que isso possa vir a ser, dependendo do trabalho, uma política até nacional de desenvolvimento desse atleta. E no Brasil, né, a gente fala assim, às vezes as pessoas perguntam assim, por que o Brasil não é uma potência olímpica como, por exemplo, a China, como, por exemplo, os Estados Unidos? É claro que, quando a gente fala em potência olímpica, existem vários fatores que contribuem para isso. Na sua opinião, uma falta de um programa mais amplo, de políticas públicas nesse sentido, isso tem dificultado a peneira, encontrar novos atletas e levar esses atletas até o ápice, que seria, por exemplo, as medalhas olímpicas. O que o professor pode dizer sobre isso? Siskini, mais uma vez a pergunta é bastante relevante e importante dentro de uma análise mais crítica. O que a gente deve pensar nessa perspectiva? Primeiro, quando a gente fala muitas vezes no desenvolvimento do talento atlético, no desenvolvimento da excelência esportiva, a gente não tem que entender que isso deva ser feito de maneira isolada, cuidado por apenas federações ou por clubes. Na verdade, precisa de um entendimento desse cenário, dirigentes capacitados para que se pense efetivamente nesse desenvolvimento, para que você tenha aí, né, um modelo de gestão esportivo atrelado a esse desenvolvimento. De maneira mais prática, quando a gente pensa, por exemplo, na própria formatação das competições que a gente tem no país, nós temos competições começando cada vez mais precoces, ou seja, nós temos aí dentinho de leite, né, chupetinha, as crianças competindo cada vez mais precocemente. E muitas vezes a gente também tem um abandono cada vez mais precoce dessa prática. Mas por quê? Porque muitas vezes acredita-se de uma maneira até meio de senso comum de que fomentar esse tipo de prática precoce é mais adequado para o desenvolvimento da excelência e do talento esportivo no futuro. E as pesquisas têm mostrado que não é isso que tem acontecido no mundo. Então nós temos aí alguns países que têm uma preocupação muito maior com essa política de desenvolvimento a longo prazo e que é aquilo que a gente não encontra no país. Então, um clube ou uma federação que, na verdade, coloca como uma regra você competir cada vez mais cedo, né, submeter essas crianças a altos níveis de estresse. O estresse ele não é ruim dentro do contexto do esporte, mas nós devemos pensar em fases adequadas para
que realmente a criança seja submetida a esse, né, a esse estresse que pode ser progressivo. Então, quando a gente pensa nessa política, seria interessante, adequado e salutar com que houvesse um planejamento do desenvolvimento dessa carreira esportiva, pensando não só na formação e do trabalho desenvolvido pelo professor de educação física, mas pelas federações, pelo próprio Comitê Olímpico Brasileiro e também pelo Ministério do Esporte como uma política nacional de desenvolvimento. E isso é bacana, né, gente? Porque assim, o atleta, embora ele tenha aspectos genéticos, vamos dizer assim, um pouco mais favorecidos para a atividade de alto rendimento em relação à população normal, mas só a genética em si não garante que ele consiga ter ou manter um evento de alto rendimento ao ponto de ser campeão olímpico. Existem várias outras variáveis ao redor desse atleta que permita ele chegar, vamos dizer assim, ao sucesso. E uma delas é a preparação de forma adequada de acordo com faixas etárias específicas. E aí, professor, falando em faixas etárias específicas, e quando chega no momento da adolescência? Porque nós falamos de criança, mas essa criança vai crescer, vai entrar no modelo, vai entrar na adolescência e depois vai entrar nas categorias adultas. Na adolescência, como que a adolescência é um período da vida onde tem grandes transformações sociais, biológicas e até psicológicas. Como que a psicologia do esporte pode ajudar os atletas na época da adolescência? Siskini, na verdade, nesse período a gente pode pensar em algumas propostas, em algumas perspectivas. A primeira perspectiva que a gente deve pensar é que manter esse adolescente na prática esportiva já é um grande desafio, né, devido a essas alterações, né, nós estamos falando de alterações fisiológicas, anatômicas, comportamentais, então manter essa criança engajada com um programa de atividade física é essencial, né? É fundamental. Quando a gente pensa nisso, contribuir ainda para a motivação, para manter os altos níveis de motivação, a motivação de alta qualidade, que é a motivação intrínseca, pode favorecer a permanência nessa prática. Mas olha só, nós precisamos avançar também do ponto de vista do desenvolvimento atlético, né? Então essa fase, que é uma fase de formação atlética, é importante também que seja planejada para a melhora dessas habilidades, né? É onde o atleta ou o aluno ele já passa a ter o contato direto com uma modalidade mais específica, que por acaso ele possa vir a se desenvolver posteriormente. Diferentemente da iniciação esportiva, que na iniciação esportiva você deve privilegiar aí uma maior vivência entre diferentes modalidades para formar essa base multilateral atlética. Então esse é o momento da criança já começar a experimentar algumas questões relacionadas a um esporte específico, por exemplo, o basquete, o futsal, o vôlei, e a partir daí, né, ele começa a desenvolver outros atributos, ele começa a desenvolver estratégias de enfrentamento, ele começa a desenvolver, por exemplo, né, maior resiliência para com a prática. Que é uma palavra-chave, hein, gente? Guarda aí, resiliência. E que, na verdade, muitas vezes a própria resiliência ela é usada de maneira errônea, né? Porque quando a gente fala de resiliência, a gente está falando, na verdade, né, da capacidade do indivíduo de lidar com o trauma. E muitas vezes a vida nos causa alguns traumas que são importantes para o nosso desenvolvimento. E o professor de educação física, o técnico, ele tem uma função muito importante, na verdade, como um tutor de resiliência, como alguém que pode ajudar no desenvolvimento dessa resiliência que é atlética em determinados momentos, mas ela é para toda a vida, ela pode ser extrapolada para a vida. Uma coisa importante, Marcelo, eu vejo assim, por exemplo, nós estamos vindo aí de um período de Copa do Mundo. E quando a gente pega, por exemplo, futebol profissional, que culturalmente no Brasil é o esporte mais visto, mais discutido, mais adorado, e os atletas também do futebol são aqueles que mais são criticados, tanto pelo torcedor, como muitas vezes pela própria mídia. E nós estamos falando de atletas que têm nome internacional, atletas que têm fama internacional. Como que a psicologia do esporte poderia ajudar o atleta profissional, agora falando já na idade adulta, em termos de motivação e resiliência? Porque muitas vezes o que nós vemos, o atleta respondendo de cabeça cheia, no auge lá do jogo, ou quando termina o jogo, ele vai responder à imprensa, por exemplo, os torcedores de cabeça cheia, e aí tem vários e vários exemplos que a gente poderia dar. Como que a psicologia do esporte pode
ajudar o atleta nessa questão da motivação, do autocontrole e até da resiliência, porque o atleta ele é um ser humano. Ele é um ser humano, ele quer ir no cinema, ele quer ter privacidade, ele quer fazer coisas que todos nós aqui fazemos no dia a dia. E muitas vezes por causa da fama ele não consegue, e aí ele é obrigado a, vamos dizer assim, se recluir dentro do mundo esportivo em si, e aí ele ainda é bastante criticado em função de uma atuação tão esperada, boa no campo ou não esperada. Como que a psicologia do esporte pode ajudar os atletas de alto rendimento agora na idade adulta já? Siskini, também acho que a gente pode começar a pensar nessa perspectiva da psicologia do esporte no alto rendimento. E, na verdade, na maior parte das vezes, a psicologia do esporte ela é pensada para esse tipo de atleta como uma forma de melhorar a performance atlética. Então, a entrada da psicologia do esporte, ela acaba muitas vezes sendo realizada no alto rendimento, mas eu vejo um grande problema. O atleta que não foi trabalhado desde as idades mais baixas, precoces, né? Onde ele não se desenvolveu do ponto de vista desses atributos psicológicos, onde não houve esse controle, não é a psicologia do esporte lá na frente que vai resolver todo esse problema. E muitas pessoas acham que a psicologia iria resolver, iria corrigir anos e anos de um trabalho que não existiu, com algumas, vamos dizer assim, algumas palestras motivacionais. Não é bem isso, né? Sem dúvida. Na verdade, o psicólogo do esporte não deve ser visto como alguém que vá para apagar incêndio. Esse trabalho de psicologia do esporte, a gente tem visto aí uma série de intervenções que são desenvolvidas nas categorias de base ao redor do mundo e algumas publicações que têm apresentado que, na verdade, esses atributos devem ser desenvolvidos precocemente. Não significa que as equipes de alto nível, as equipes de alto rendimento, devam abandonar o psicólogo do esporte porque não vai ter interferência no alto rendimento. Eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que esse trabalho deve começar precocemente. Porque, na verdade, quando a gente pensa nesse atleta que está no alto rendimento, e muitas vezes as pessoas acham que ele tem que lidar com uma demanda de estresse extrema, realmente ele tem que lidar com isso. Mas isso vem sendo construído ao longo de uma vida. E se ele vai aprendendo recursos para lidar com essas demandas ao longo dessa carreira atlética, ainda mantendo altos níveis de motivação, de prazer pela prática, ele acaba nesses momentos apresentando resultados mais positivos, como lidar melhor com essas situações, desenvolver maiores estratégias de enfrentamento, que é o coping, para que a partir daí ele tenha um comportamento mais adequado com o status, vamos dizer assim, social que ele tem perante a sociedade, né? Sem dúvida alguma, porque ele tem que lidar com pressões que são efetivamente grandes, pensando na projeção que esse atleta tem. Ele vai passar por momentos bons e momentos ruins, mas a partir do momento que foram desenvolvidos esses atributos ao longo de uma vida, a chance dele de lidar adequadamente nessas situações acaba sendo muito maior. E aí, professor, uma pergunta que eu acho que é essencial, e eu acho que ninguém é melhor que o senhor para responder. Você, né? Eu chamei de senhor, ele fica bravo. Você. E aí eu falo para ele que é uma questão de respeito, né? Mas você. Quando a gente fala na questão do atleta, então o atleta tem a parte técnica, ele tem a parte tática, tem a parte física e tem a parte da psicologia, a questão emocional, a questão da motivação interna, a questão do autocontrole e da resiliência. Um atleta de alto rendimento, que do ponto de vista de treinamento físico, ele está muito bem treinado, se ele não tiver uma parte psicológica bem trabalhada, isso pode efetivamente interferir nos resultados dele a curto e médio prazo? Siskini, sem dúvida, quando a gente pensa na preparação do atleta, a gente não pode deixar de lado nem a preparação física, nem a técnica, nem a tática e a psicológica. Quando o atleta está bem fisicamente, mas psicologicamente ele não está bem, com baixos níveis de confiança, por exemplo, com baixo nível de motivação, o desempenho pode ser ruim. Mas nada vai adiantar se, na verdade, ele tiver uma boa condição psicológica e, por outro lado, ele não tiver desenvolvido as questões técnicas, táticas e físicas. Então, esses componentes eles devem ser vistos de maneira indissociável e também ser trabalhado de uma maneira integrada. Por quê? Porque muitas vezes o próprio trabalho da psicologia do esporte não deve ser visto de maneira desintegrada do conjunto que se espera.
né? Porque eu tenho um nível de ativação, eu vou trabalhar, por exemplo, com um nível de ativação atlética, esse nível de ativação, né, pensando na perspectiva psicofisiológica, deve ser adequado àquele determinado contexto, àquele determinado momento. As respostas psicológicas, né, devem ser pensadas adequadas ao determinado tipo de modalidade. Então, quando a gente pensa nesse desenvolvimento, a gente não pode pensar na desintegração desse trabalho. E o psicólogo do esporte ele deve servir, né, dentro da comissão técnica como alguém que contribua efetivamente para que haja essa integração, inclusive na montagem do próprio treinamento. Eu vou dar um exemplo. Se por acaso eu quero desenvolver potência em uma determinada modalidade, potência acaba gerando aí muitas vezes uma resposta significativa, muitas vezes com uma fadiga acumulada do próprio sistema nervoso central. Olha, naquele momento, os níveis a percepção de competência desse indivíduo vai diminuir. Exato. Então, quando a gente pensa de maneira desintegrada, né, na perspectiva do treinamento, isso vai ter um impacto significativo nas respostas que eu busco para o atleta naquele determinado período. Então não há como eu separar a preparação física, técnica, tática e psicológica, né, e a partir daí buscar um rendimento maior. E uma das coisas que a gente fala bastante, professor Zanetti, é exatamente o seguinte: o trabalho dos aspectos psicológicos no atleta de alto rendimento, ele é tão ou mais importante do que a própria parte física, né? Então, por exemplo, a gente pega o futebol na Europa. Em termos de volume e intensidade de treino físico, a gente sabe que é menor em relação ao Brasil. E lá eles têm um trabalho muito forte dos aspectos psicológicos com um atleta, não é isso? Então, isso mostra que eu me arriscaria a dizer o seguinte: os aspectos psicológicos eles são tão, e em muitos casos, talvez até maior do que a própria resposta do trabalho físico. Então, é comum você pegar comissões técnicas que, por exemplo, se preocupa muito com a técnica, muito com a tática, muito com o físico, e o psicológico, embora até tenha na comissão técnica um trabalho, mas fica meio que, vamos dizer assim, escondidinho lá, não tem tanta autonomia. Isso é realmente uma realidade, né? Ou eu estou viajando na maionese aqui? Não, Seschini, essa é uma realidade quando a gente pensa no desenvolvimento aí desse atleta. Claro que quando ele chega no mais alto rendimento, algumas questões de desenvolvimento físico, técnico, tático já estão muito fortes e os aspectos psicológicos, os atributos psicológicos também foram desenvolvidos, é claro, mas lidar com determinadas fases do trabalho, com determinadas características dos eventos esportivos que ele vai participar, isso demanda uma condição psicológica muito grande, né? Uma adequada condição psicológica. Mas eu volto a insistir que boa parte das vezes o psicólogo do esporte acaba não sendo integrado à comissão técnica. Né? Por quê? Porque é um trabalho visto de maneira isolada. Apagar incêndio. Chama quando deu, quando o técnico entende que o problema da galera é a cabeça, não é isso? Sem dúvida, mas por outro lado, fica a necessidade também daquele psicólogo do esporte, né, que tem de repente a formação na psicologia, né, ou na educação física, de entender bem o cenário esportivo, de entender bem o contexto esportivo. Porque muitas vezes, se eu desconheço esse contexto, se eu desconheço os aspectos fisiológicos, os aspectos do treinamento, eu também não consigo integrar esse trabalho efetivamente à comissão técnica. Então, muitas vezes isso acaba sendo isolado também pelo próprio desconhecimento da prática, pelo próprio desconhecimento das características do treino. Exato. Bom, nós estamos chegando ao final do primeiro vídeo aqui com o bate-papo com o professor Marcelo Zanetti sobre psicologia esportiva. E no segundo vídeo, o professor Marcelo Zanetti ele vai comentar um pouquinho que essas questões associadas aos aspectos psicológicos, que eles extrapolam a área do esporte de alto rendimento. E, portanto, isso está ligado, por exemplo, a você que é personal trainer e tem os seus alunos e precisa trabalhar
melhorar os aspectos psicológicos, as questões da atividade física das próprias crianças e adolescentes na escola e até para a vida, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Professor, obrigado por essa primeira parte do bate-papo. E se você ainda não está inscrito no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube, é muito simples, basta se inscrever agora, ative o sininho para que você receba todas as nossas notificações, beleza? Valeu, galera, um abraço para vocês e o segundo vídeo está vindo aí. Um abraço e até lá.